Aleluia, graças e paz, amados. Vou dizer mais uma vez, né? Graças e paz, amados. Bom dia para todos, coisa boa poder estar aqui. Já estamos com saudade, né? De poder, hoje, no nosso tempo, né? Se encerra, né? Esse tempo aqui, mas a gente está orando para que os outros anos aconteçam novamente, a gente seja chamado novamente, né? Pela glória de Deus, né? Ju, obrigado. Carol, obrigado. Perdoe por chamar ele de Ju e de Carol, porque é íntimo, né? Mas os pastores da sua igreja, obrigado pelo privilégio, pela honra de poder estar aqui junto com a minha família, de vocês terem recebido a gente tão bem. Muito obrigado, Deus abençoe ricamente a vida de vocês. A menina da câmera ali, eu vou tentar ficar mais, né? Vou tentar te ajudar. Então, gente, existe uma unção muito forte nesses dias aqui. Ontem o culto acabou, né? Na verdade, a reunião aqui acabou, mas o culto não acabou, porque ainda ficamos aqui mergulhados ainda. Terminou aqui, foi eu, o pastor Juliano e Tiago, fomos lá para cima, e o manto estava pegando aqui, lá em cima, não teve como descer não. Cada momento que abria essa porta aqui, a glória subia, e a gente recebeu lá em cima também. Nos derramamos, choramos, e saímos aqui mais de meia-noite, né? Com a presença de Deus, com a glória de Deus, com aquilo que Deus derramou ontem. Foi muito poderoso. A verdade é o que Deus tem feito nesses dias, né? E eu gosto muito dessa questão eu tenho entendido que existe ativações proféticas que nós devemos fazer. E uma das ativações proféticas que eu vejo é um momento de louvor e adoração ao Senhor. Às vezes as pessoas não entendem e não entram nesse mover profético, porque a igreja não é só apostólica, a igreja não é só pastoral, a igreja também ela é profética. A igreja é o local onde Deus manifesta da sua glória, né? Não tem como a gente entregar o nosso coração, quebrantar o nosso coração diante de Deus e a glória de Deus não se manifestar. Então, de fato, nós como igreja, o que ligarmos aqui na terra será ligado no céu. O que ligar lá no céu será ligado aqui na terra. Nós somos uma resposta de Deus manifestar da sua glória do céu para a terra. Se a gente entender nessa dimensão profética, a gente não vai entrar em um ambiente como esse e fazer com que as pessoas mandem a gente fazer algo. Não, a gente já entra fazendo. A gente já entra fazendo, porque nós entendemos que esse local não é um local humano, por mais que tenha humanos, os humanos não é para ter experiências espirituais. Nós precisamos entender que somos espirituais e temos experiências humanas. Se a gente se olha de dentro para fora, a gente vai ter mais experiências com Deus, porque iremos ativar literalmente o profético, ligando na terra, e Deus vai ligar no céu, e quer ligar no céu, Deus vai derramar. E eu vou dizer uma coisa, mas que Deus mais quer é se manifestar no nosso meio. Como é que nós fazemos isso? Diga comigo, diga assim: por meio da adoração. Aleluia. Não é sobre isso que eu vou falar, mas enquanto eu estava aqui, eu estava percebendo isso. Eu tenho andado, tenho uma ministração só nesse nível, porque onde eu tenho andado, eu tenho visto as pessoas. Eu estava em Portugal em 2025, acho que 2023, com o apóstolo Nivaldo. E em Portugal, na época de novembro, é uma época sempre fria, mas na época de novembro é muito frio lá. A igreja na época era bem pequena, a igreja foi no começo da igreja. A gente estava lá e de repente as pessoas estavam, o apóstolo estava ministrando, pregando, e eu vi as pessoas assim, mas não era porque elas queriam estar assim, é por causa do frio. Então elas botavam a mão para tentar esquentar as mãos, tal, aquela coisa toda. E pelo clima, eu também comecei a colocar a minha mão no bolso. E na hora eu vi aquela voz, disse: você pode estar em um ambiente ou um local frio, mas você não é frio. Eu disse: o que é que eu tenho que fazer? Ele tire as mãos daí, Zildo. Isso foi Deus falando comigo. Eu tirei as mãos, e eu vi, porque quando todo mundo adorava assim, aquela coisa bem esquentando as mãos, né?
E o Senhor disse: tira a mão daí, levante as mãos, porque eu não te fiz assim, eu te fiz para você ser extravagante na minha presença. E naquele momento eu tirei as mãos, levantei as minhas mãos, o povo não entendia, o povo ainda estava assim, sabe, Davi, esse meu que, mas eu tirei as mãos e disse: uau, Senhor, eu vou ser extravagante na tua presença. Eu creio que é isso que Deus quer fazer isso nessa noite, nessa manhã para nós. Nós estamos numa conferência, nós estamos conferindo quem é o Espírito Santo, estamos conferindo o que Ele é. Nós entendemos de forma teológica que Ele tem os seus dons, e que Ele, nos seus dons, Ele não quer que nenhum de nós sejamos ignorantes. Ele quer que a gente entenda que os dons foram dados para a igreja, mas os dons é dele, mas foi dado para a igreja. O Espírito Santo, ele não só tem dons, mas também ele tem os seus frutos. Então, o fruto é uma parte de externar o que recebemos através do Espírito Santo dentro de nós, da regeneração, do novo nascimento. Eu amo, de fato, eu amo o novo nascimento. Eu amo entender que eu fui regenerado. Eu amo e entendo que o fruto do Espírito que está em mim, ele pode ser externado a qualquer momento, porque sou eu que externo, sou eu que coloco para fora o fruto do Espírito que está dentro de mim. Mas os dons, eles foram dados para nós com um fim proveitoso. Para que os dons do Espírito foi dado para mim, para você? Tem um fim, tem algo proveitoso. Ele quer que a gente utilize dos dons. Então, esse ambiente, escute isso aqui, esse ambiente que nós estamos reunidos, que nós nos reunirmos ou estivermos reunidos, esse ambiente é um ambiente dos dons do Espírito ser manifestado. Se você não está experimentando as manifestações do Espírito dentro do ambiente profético, eu quero dizer para você que você ainda não entendeu a proposta do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor, a fé e a esperança, eles vão se acabar, mas o amor vai permanecer. Os frutos e os dons, melhor dizendo, os dons do Espírito, eles foram dados para utilizar aqui, enquanto estivermos aqui, porque quando estivermos no Senhor, nada disso vai mais, mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos desejar, querer e viver isso no nosso dia a dia. Nós precisamos ter essa chama, esse fogo, esse prazer, fazer com que as manifestações do Espírito ele venha estar de forma autêntica, verdadeira na nossa vida. E eu vou dizer para você, quando ele vem sobre nós, irmãos, algo poderoso acontece sobre nossa vida, porque é dado a alguns as palavras de profecia, outros vão dar palavras de conhecimento, discernimento de Espírito. Eu gosto de estar no ambiente, gosto de estar ligado no ambiente que eu estou envolvido. Eu gosto de estar sempre prestando atenção, que ambiente, discernir o Espírito, discernir o ambiente, porque o Espírito Santo, ele consegue dar essas direções para a nossa vida. Agora, a minha proposta nesses dias, nessa manhã, não é falar exclusivamente sobre os dons do Espírito, mas é fazer com que você entenda que aquilo que te acendeu, ele nunca mais pode se apagar na sua vida. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje, porque eu entendo que na escola do Espírito, todos nós, sem exceção, somos alunos. Diga assim: na escola do Espírito. Diga: eu continuarei sendo aluno. Diga isso. Então não dá para pegar Deus, como diz Luiz, pegar Deus, colocar numa maca, ou colocar um bisturi e tentar conhecer Deus de uma forma intelectual. Isso é muito bom, conhecimento, mas Deus, o seu Espírito precisa ser provado. Quem não prova dele não sabe quem ele é, mas quem prova dele sabe muito bem quem ele é. Se nós provarmos e ver quem Deus é, nós precisamos de ter experiências, como minha esposa falou ontem. É uma necessidade de ter experiências com o Espírito Santo, porque quando você tem experiência com o Espírito Santo, ele
falando, Ele comunicando algo para você, eu vou dizer uma coisa, irmãos: ninguém te para mais, ninguém te segura mais. Você e eu precisamos ir para um nível mais profundo. Se você e eu ainda, antes de entrar nessa conferência, entramos com algo que está no nos tornozelos, joelhos, se eu e você ainda não mergulhamos de fato, como diz o profeta Ezequiel, mostrando que existe um rio mais profundo em Deus, se essas experiências elas não se tornarem real para nós através do Espírito Santo, Jesus nunca será real para nós. Por isso que nós precisamos entender que o Espírito Santo ele vai mostrar Jesus, porque foi Ele mesmo que disse: eu deixarei outro igual a mim. Enquanto mais nós temos experiências com o Espírito Santo, mais Jesus se tornará real. Essas canções que cantamos se tornará real. Maranata, ora vem, se tornará real. Mas tudo isso começa pela pessoa do Espírito, porque Ele deixou aqui para estarmos conosco até a consumação do século, não só consolando, mas também nos guiando. O desejo de Deus, através do seu Espírito, é nos guiar para algo que nunca vai dar erro. Então, nós precisamos manter aceso aquilo que um dia nos acendeu. Eu vou dizer uma coisa: você está numa escola que você sempre será um aluno. Por mais que eu tenha experiências com o Espírito Santo, eu continuarei sendo um aluno na sua presença. Você está aqui comigo? Diga glória a Deus por isso. Então, por favor, levanta as tuas mãos, fecha teus olhos e dá um cheiro para Ele assim, ó. E diga para Ele, diga assim: eu serei um aluno na tua presença. Eu não sei como fazer, mas o Senhor vai me ensinar. O Senhor me guiará a toda a verdade. Oh, aleluia. Isso, levanta as tuas mãos. Isso, levanta as tuas mãos. Fica com essa mentalidade: você é um aluno e Ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar. Considera Ele isso. Considera Ele, considera a presença. Sou a sua casa, pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. E vem fazer morada. Sou a sua casa, pode entrar. Libera essa unção que está dentro de você, libera isso. Sou a sua habitação, eu sou teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. E Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. E Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Quero ler esse texto até o versículo 8. E fique com isso. Por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos te incentivando a você considerar quem você carrega. Quando você não considera quem você carrega, você
nunca será guiado por ele. Olha o que aqui diz o texto para nós. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, fala comigo assim, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Essa palavra glória, na verdade, existe alguns significados da palavra glória, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. No Velho Testamento, glória significa kabod. A palavra kabod, eu gosto da definição, tem muitas definições, mas Deus me disse, olha, quando você falar sobre minha glória, tem muitas definições, mas quando você for falar, fale só de duas. Eu disse, por quê? Porque é isso que eu quero manifestar no meio do meu povo. Então a palavra kabod aqui tem muito a ver com abundância. A palavra glória no Novo Testamento, e nesse texto aqui, é doxa, que significa julgamento. Então preste bem atenção, no ambiente de glória, duas coisas elas podem acontecer no ambiente. Primeiro, eles podem gerar julgamento. Quando nós falamos de julgamento, nós não estamos falando literalmente de alguém ser lançado no inferno, vou te julgar para ser lançado no inferno, não. Esse julgamento é justamente o que a pessoa do Espírito Santo, ele consegue trabalhar em nossa vida para nos mostrar aonde nós estamos errando, falhando ou cometendo algum erro diante da sua presença. Ou seja, nesse lugar onde a glória de Deus se manifesta, pode haver julgamento de Deus. Por isso que muitos lugares, ou em alguns lugares onde a glória de Deus já está sendo revelada, muita coisa acontece, porque pessoas elas começam a se arrepender. Por quê? Porque ela se arrependeu daquilo que um dia ela cometeu. Então o ambiente de glória, ela manifesta julgamento, dizendo assim, olha, esse lugar que você está andando, e dessa forma que você está trilhando, eu consigo julgar você. Na verdade, ninguém consegue julgar, ninguém tem direito de julgar um homem não tem direito de julgar o outro, mas eu vou dizer uma coisa, Deus tem todo direito de nos julgar. A glória de Deus, ela julga, ela nos traz arrependimento. E quantos aqui já se arrependeram? Meu profeta diz assim, olha, arrependimento não é bom, mas é necessário. E um dia eu disse, por que é bom e não é necessário? Ele disse, porque bom era não ter cometido algo para se arrepender, bom era obedecer, mas arrependimento é necessário. Então no ambiente de glória, arrependimento acontece, julgamento vem, mas também no ambiente de glória, para alguns, ele não vai julgar. Presta atenção nisso aqui, fica comigo. Não vai julgar, eu não vou te julgar, mas eu vou derramar da minha abundância. Lembre-se, Jesus ele veio para nos trazer vida, e nos trazer vida em abundância. Então nesse lugar onde o Espírito de Deus está, onde a glória é maior, malom, maior significa esta glória que foi repousada em Moisés, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar, preste atenção, a face, os seus olhos da sua face. Ele vai dizer, como não será de maior glória a dispensação, o tempo onde o Espírito de Deus está em nós. Preste bem atenção, o Espírito Santo em nós, ele é justamente para nos mostrar de que a glória de Deus será maior na nossa vida. Agora, por que nós não estamos experimentando daquilo que foi liberado como numa dispensação de glória maior? Não estamos vivendo essa glória maior, porque infelizmente não existe a consideração pela pessoa que nós carregamos. Se nós considerarmos e vivermos conscientes da glória de Deus, da presença de Deus, através do Espírito Santo, pode ter certeza, a glória de Deus vai se derramar. Eu vou dizer para você, vai vir julgamento, mas também vai vir muita abundância. E sabe de uma coisa?
Eu gosto de ser julgado por Ele. Sabe de uma coisa? Eu gosto quando Ele aponta o dedo em mim, porque o apontar do dedo de Deus não é um apontar de condenação, mas é um apontar de dizer assim: ei, esse caminho que você está andando, Zildo, não é um caminho que eu trilhei para você, por isso que você precisa me deixar eu lhe guiar, eu lhe mostrar a direção, aí eu fazer você ir para o lugar que você, e presta atenção, irmãos, quantas vezes essa glória já me fez eu me arrepender de muita coisa. E eu vou dizer uma coisa para você: Ele tem direito sobre nós. Agora, eu percebo que a gente ainda não entendeu que mesmo nessa escola chamada a escola do Espírito, que todos nós que estamos aqui somos alunos, ainda queremos tomar frente dele. E quando você toma frente do Espírito, e preste bem atenção, eu quero essa conferência, olha para mim, escuta isso aí, essa conferência foi dada para vocês nesse tempo, porque Ele está dizendo o seguinte, através dessa conferência: ei, você guiou você mesmo, você andou por você mesmo, você fez você mesmo, chegou a hora de você sair do controle e eu começar a controlar você de uma vez por todas. Eu quero te guiar, eu quero te mostrar, eu quero fazer você se arrepender de muita coisa, mas também eu quero derramar da minha abundância. Você é aluno, você nunca será professor. Pastor, mas eu estudei. O nosso estudo, o nosso pensamento teológico, porque pensamento, seja ele qual for, seja da palavra fé, seja de outros pensamentos, é pensamento teológico. Isso não vai testificar de fato que nós somos professores. Não, para Deus ainda seremos alunos. Eu não sei você, mas eu quero, em nome de Jesus, ser honesto com Deus. Por quê? Porque uma coisa importante para a nossa vida é que nós precisamos ter honestidade em Deus e começarmos a nos apresentar e acima de tudo confessar. Fala comigo assim: confessar, diga isso. Confessar o que, pastor? Confessar a falta de poder. Confessar o que, pastor? A falta de avivamento, de visitações do Espírito. Você tem que confessar, porque se Ele não está visitando, se existe pouco poder em manifestação, a Bíblia diz que Paulo deu uma declaração para os irmãos em Coríntios: olha, aquele que tem aparência de piedade e nega o poder, afasta-se desses. O que é aparência de piedade? A palavra piedade tem a ver com religiosidade. Eles podem ser religiosos, eles têm a aparência de crente, eles se vestem como crente, dançam como crente, cantam como crente, mas eles estão negando o poder. Desses, foge deles. Sabe o que ele estava dizendo? Eles têm que ter demonstração de poder, porque o evangelho não é só o evangelho, ele é evangelho quando o poder de Deus está em manifestação. Se o evangelho de Deus não for com poder, esse evangelho é letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra, ela faz você ficar do mesmo jeito, mas o Espírito não, o poder não. E nós precisamos gerar, aleluia, gerar honestidade. Pai, eu não estou vivendo essa glória que o Senhor disse para mim que seria maior. Esse tempo, essa dispensação, aproveite a pessoa do Espírito Santo, porque essa dispensação é dele, Ele vai estar conosco. Então temos ajuda, temos socorro, temos consolo, temos guia, temos alguém que não nos condena, mas tem alguém que nos julga, que manifesta a sua abundância. Quem é essa pessoa? É o Espírito. Por isso que eu tenho que me olhar de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu não sou uma alma, eu não sou um corpo, eu não sou uma alma, eu sou um espírito. E por ser um espírito eu preciso andar no Espírito, viver no Espírito, praticar as coisas espirituais. As práticas espirituais é para nos manter conscientes quem somos. Se você não pratica as coisas espirituais, se não há prática das coisas espirituais, você e eu viveremos na letra. E preste bem atenção, precisamos ser honestos, porque essa é a posição de honestidade, de sinceridade.
Como eu falei, sexta-feira, se você não for honesto, você nunca vai ter visitação do Espírito. Aleluia. Vocês estão me olhando tão sério, irmão? Pega na mão do teu irmão aí, eu gosto disso. Só para ele não dormir aqui. E diga para ele, diga assim: seja honesto. O que você estava precisando, diga isso. Fala mais forte, diga assim: o que você estava precisando. Diga assim: para esses dias foi vir para essa conferência. Diga assim: porque você está conferindo, diga isso, que você não estava tão bem, que você estava longe do Espírito. Diga: estava fazendo as coisas, diga assim, do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Diga: mais o Espírito Santo, fala isso. Diga: ele teve um encontro com você, está tendo um encontro com você, te chamando para uma realidade. Diga assim: a partir desse final de semana, diga assim, a tua vida, fala para ele, grita, diga: a tua vida, diga isso, não vai ser mais as mesmas. Diga assim, nesses dias, diga isso, Deus está te chamando a tua atenção, porque você não pode negar o poder que está sobre você, que está sobre você, que está sobre você, que está dentro de você. Balança ele, diga assim, esses dias, diga isso, diga assim, Deus está te dizendo para você que o poder vai ter que estar em manifestação. Por favor, se você crê nisso, levante a mão e faz um barulho nesse lugar. A honestidade é tudo. Ser honesto e dizer para Deus: Deus, eu não estava tão bem. Não, eu estava muito longe, vivendo uma vida piedosa, mas sem poder. Os frutos, os dons de fato foi dado como poder de Deus, para você viver e experimentar da glória do Senhor. Talvez Ele vá te julgar, talvez Ele vá dizer para você que caminho você estava andando, e você deve se arrepender, porque é Ele falando, porque é Ele comunicando, porque é Ele dizendo. Eu costumo dizer, Ju, que quando eu falo algo para as minhas ovelhas, a grande maioria delas não me dão ouvidos. A grande maioria, elas não conseguem atentar para uma instrução. Eu digo assim: então vá para o Espírito, porque se você for para o Espírito, e o Espírito começar a falar com você, se você desobedecer, a sua vida não tem mais jeito, porque eu falando você pode desobedecer, mas se o Espírito te falar. Eu gosto da dimensão do Espírito Santo comunicando. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que haverá um tempo em que vai se multiplicar a iniquidade, e o amor, como está lá em Mateus capítulo 24, no versículo 12, diz que o amor de quase todos vão se esfriar. Eu tenho visto no meio da igreja um povo frio, apático, indiferente. Não é uma igreja, aleluia, não é uma igreja nem quente, nem uma igreja fria, mas é uma igreja indiferente, uma igreja indiferente com espírito. E para Deus, não é para Zildo, mas para Deus, essa indiferença, essa forma morna de ser, para Deus causa náusea nele, porque foi assim que ele falou para a igreja de Laodiceia. Eu queria que você fosse frio ou quente, porque quem é frio pode ter a possibilidade de vir para cá e começar a se aquecer. Quem é quente, presta atenção, ele está exagerado. E é melhor o exagero do pular, do gritar, do que você viver na mordidão, indiferente com as coisas do Espírito de Deus. E eu vejo muita gente indiferente. E presta atenção, essa indiferença vai causa para Deus algo que Ele não ama, Ele não gosta. Ele não quer ver a sua igreja, o amor dela se esfriando. Ele não quer ver, mesmo que a iniquidade aumente, a iniquidade vai aumentar e ela não vai melhorar. O que deve melhorar é a nossa vida no Espírito.
O que deve melhorar é a gente continuar vivendo, entendendo que estamos numa dispensação em que nós queremos a glória dele, para que a nossa vida ela venha a ser uma experiência contínua, verdadeira e autêntica do Espírito, porque o amor vai se esfriar. A apostasia é algo que está na porta, mas graças a Deus, porque o texto diz que o amor de quase todos vão se esfriar, em não ser o seu. Eu estou com 50 anos, não parece, mas é. E eu me lembro que quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, ela me conhece, desde o dia que eu aceitei até hoje, eu nunca deixei de ser o que eu sou, muito pelo contrário, o tempo está passando, e eu estou melhorando mais, porque o tempo tem me mostrado, que não é o tempo, mas é o que eu considero, e se eu considero a presença dele na minha vida, quanto mais o tempo passar, mais fervoroso eu serei, aleluia. Esses dias estava numa conferência dos jovens, e eu peguei o jovem e disse: abra aí, fica aí uma fila, porque eu vou pular em cima de vocês. A turma disse: o pastor é doido. E uma irmã disse assim para mim: pastor, o senhor tem, como é que ela falou? O senhor não para, né? Eu disse: isso você precisa ver alguns anos atrás. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, quanto mais o tempo passa, mais eu me manterei aceso. Eu deixarei o Espírito Santo ele ficar queimando em mim. O amor vão se esfriar de quase todos, mas o meu não vai não. Não, só quem pegou foi a pastora. O amor de quase todos estão se apagando, mas o meu nem o seu vai não. Ei, se o seu também não vai, por favor, levante a mão aí e faz qualquer coisa aí nesse lugar, em nome de Jesus. Se o dela estão se esfriando, eu permanecerei aceso, apaixonado, entusiasmado, porque maior é aquele que está em mim, maior é aquele que vive em mim, maior é aquele que habita em mim, maior é aquele que está sobre mim. E se está sobre você também, levante a mão, 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 abre a tua boca e faz qualquer coisa nesse lugar, em nome de Jesus. Não se apagará, fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará, fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Levante a mão, cante isso. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Romanos capítulo 12, no versículo 11, coloca aqui por favor. Romanos capítulo 12, versículo 11. A indiferença para Deus é a sua forma morna de viver. Vou repetir mais uma vez. A sua indiferença para Deus é a sua forma morna de viver. Quem está morno, Deus ele causa náusea. Sabe o que é isso? Deus diz que está preste para vomitar. Romanos capítulo 12, no versículo 11, ele fala sobre o zelo, ele fala sobre não ser remisso. E além de tudo, preste bem atenção, essa palavra zelo e não ser remisso, porque quando ele fala não ser ter zelo, é você ficar com aquilo que um dia te acendeu. Preste atenção. Você sabia que Deus tinha um problema muito sério com a igreja de Éfeso? Qual era o problema que Deus tinha com a igreja de Éfeso? Deus ele começou a elogiar a igreja de Éfeso, mas teve um momento que ele olhou para aquela igreja de Éfeso e disse assim: eu tenho algo
contra ti. Presta atenção, olha o julgamento de Deus. Como é que Deus pode ter algo contra nós? Ele disse: porque você abandonou o primeiro amor. Deus tinha algo contra aquela igreja. Agora vamos lá. Individualmente, Deus sempre vai ter algo contra a gente. Se nós abandonamos ou não, o primeiro amor, o zelo. Precisamos ser zelosos com aquilo que um dia nos acendeu, ou se manter com o zelo do amor de Deus aceso, não negando, presta atenção, o poder de Deus. Não seja remisso. Aí ele vai dizer: sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Uma vez Deus me disse: tem muita gente servindo a estrutura sem mim. Servir a estrutura sem Deus, irmãos, é praticar um serviço sem estar com Ele. E tem muitos lugares que tem pessoas que estão servindo, mas Deus não está mais lá, porque a estrutura, ela por si só, ela vai crescer. Quantos a gente conhece que elas crescem, mas pouco de Deus, tem forma administrativa, mas pouco de Deus. Nós não queremos ser uma igreja assim, não queremos viver um tempo desse jeito. Servir a estrutura é fundamental, servir a Deus é fundamental, mas Deus não te chamou para servir primeiramente a estrutura, Deus te chamou primeiro para você estar com Ele. Quem serve a estrutura sem Deus é fazer a obra sem Ele, no nome dEle, mas sem Ele. Eu ficava pensando, como isso é possível? É possível. Tem muita gente fazendo, presta atenção, é só você olhar para a sua vida, como ela anda, às vezes sem Deus, mas que tal ir com Ele, considerando o Espírito? Preste bem atenção, você precisa ser fervoroso no teu serviço. Presta atenção, antes de servir, antes de servir, obrigado Pai, nós te amamos. Antes de servir, amar ao Senhor. Antes de servir, chamar Deus para o lugar do fervor. Por quê? Porque assim vai dar certo na tua vida, porque você pode estar servindo, e quantos, essas coisas só acontecem lá em Recife, aqui não acontece, nem na freguesia do Ó acontece. Quantas pessoas que estão servindo, e eu faço, como é que está a sua vida no Senhor? Como é que está o seu altar íntimo? Como é que está a sua vida em particular com o Espírito Santo? O que Ele comunicou com vocês? E a grande maioria ficam calados, porque servir a estrutura sem o Espírito, sem ser fervoroso no Espírito, isso é algo prejudicial. A estrutura vai aumentar, a igreja vai crescer, vai, mas preste atenção, a cada dia eu e você, se não tivermos sendo fervorosos no Espírito, no serviço, a gente mesmo vai ficar só. E preste bem atenção, a maioria das pessoas, quando saem em qualquer escala, eles ficam com raiva, porque eles preferem mais estar escalado do que amar o Senhor. Tira uma pessoa da escala, fica logo com raiva, mas não era para ficar com raiva. Você não precisa ficar com raiva porque saiu da escala. Graças a Deus, a igreja, ela vai crescer e vai aumentar mais para a glória de Deus. E quando ela crescer mais voluntários, mais cooperadores vão entrar. E quando você começar a sair um pouco da escala, ei, irmão, não fica preocupado com isso não, porque hoje, irmão, praticamente eu nem prego na igreja. Tem muita gente que prega, eu deixo as pessoas pregarem. E o que eu estou aqui é amando ao Senhor, porque eu não amo a estrutura, eu amo aquele que deu a estrutura para nós. Posso ouvir um aleluia por isso? E aquele que deu a estrutura para nós, eu preciso me manter aceso, fervoroso. Ei, irmão, hoje essa manhã, nessa conferência, você vai sair daqui marcado pela pessoa do Espírito Santo. Seja zeloso. Precisamos ser zelosos com a unção. Não podemos deixar o fervor do Espírito apagar. Nos últimos dias precisamos ser mais fervorosos do que os primeiros. Ser mais fervoroso do que como eu comecei, porque parece que a gente vai ficando mais velho. Eu já sei como o culto é, já sei. Espera aí, primeiro o pastor Juliano vai vir, pegar um versículo, vai lá o versículo, vai dizer, vai me animar um pouquinho, aí entra o louvor.
Entrou o louvor, aleluia, acabou o louvor. Agora vem o pastor Juliano novamente, vai mandar a gente cantar. A gente canta, pula um pouquinho, se alegra. Aí depois vem os avisos, a oferta, e depois tem a palavra. Sabe o que é isso? Você está se acostumando. Eu vejo pessoas se acostumando e vão perdendo o fervor do Espírito. Eu não me acostumo com culto. Eu não me acostumo com a forma litúrgica dela ser. E não estou dizendo que está errado, não. Temos que ter organização, mas é a sua resposta. É a resposta da igreja. É você que precisa responder o ambiente. Eu não me acostumo. Quanto mais eu chegar nesse lugar, eu vou chegar já mais fervoroso, servindo ao Senhor. Ah, pastor, mas eu já dei a minha adoração. Como é bom. Vamos lá, é três louvores que cantam. Isso é maravilhoso, presta atenção. Se você achar que adoração é esse momento, você não sabe o que é uma vida de adoração. A vida de adoração não tem nada a ver com esse momento de culto. É uma vida igual ao estilo da fé. A fé e a adoração tem que ser um estilo de vida. Onde eu estiver, onde eu viver, onde eu me posicionar, eu tenho que adorar o Senhor, eu tenho que viver para Ele, eu tenho consciência dEle. Não, quem está comigo aqui, pelo amor de Deus, irmão? A gente fica se acostumando com essas coisas. Eu vou dizer para você, eu não vou me acostumar com isso nunca. Eu vou ser exagerado. Pastor, para que tanto grito? E por que tanta frieza também? Ah, pastor, por que tanto exagero? E por que você ser assim também? Eu prefiro ser exagerado. Deixa o menino rodar, rapaz. Porque a forma indiferente que ficamos indiferentes. Mas eu me lembro que no primeiro amor, a gente tudo tinha um coração tão puro, tão de criança. Mas Deus não nos chamou para ficar malicioso na nossa caminhada. Deus nos chamou para a gente ficar prudente, mas simples como uma pomba. Aquele que vai crescendo no Evangelho, vai perdendo o fervor do Espírito e esquece e fica mais malicioso do que criança. Ei, irmão, pega uma criança, você vai ver como é que ela vai ser. Aquela música pequena, quero ser como uma criança. Tem que cantar aqui, canta. De vez em quando eu... Canta aí, canta aí essa música aí. Quero ser como uma criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Você pode levantar suas mãos, por favor, canta isso. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço,
vezes nós queremos, porque às vezes a gente fica perdendo aquilo que um dia nos acendeu, porque queremos achamos que estamos adultos demais. E porque ser adulto, presta atenção, ser adulto espiritual falando, ou ser maduro espiritual, não significa ausência do Espírito. Não, você não pegou não, vou dizer mais uma vez. Ser adulto, ser maduro espiritual não significa ser ausente do Espírito. Ser adulto e ser maduro espiritual significa mais presença do Espírito. Quando você se torna mais adulto em Deus, consciente do que fazer e como fazer. Por isso que eu gosto de Paulo, quando Paulo diz: olha, começa com a razão, Zildo. Sabe o que eu tenho que fazer? Porque tudo que eu começo com a razão, eu termino no Espírito. É igual a obra, a gente começa fazendo, mas terminamos com o favor de Deus. Então nós não podemos esquecer os primeiros dias. Parece que a gente ficou malicioso. Sabemos que já que faz, irmão, que essa praga saia da nossa vida, que a gente possa, em nome de Jesus, não viver uma vida indolente. Que é isso, pastor? Indolência é lento, preguiçoso. Não essa lentidão, essa preguiça que às vezes a gente vai criando na nossa caminhada. Parece que o Espírito, ele não tem mais vez na nossa vida. Não, nós precisamos ser fervorosos. Quando a gente estava lá em cima ontem, o Senhor me disse: eu sei porque eu te trouxe para cá, Zilda. Por mais que a gente tenha uma boa parceria, mano, mas não foi Ju que me trouxe, foi Carol que me trouxe, nem Serjão que me trouxe. Quem me trouxe foi o Espírito. Ele disse para mim: olha, se você continuar com a sua mentalidade de não querer me amar, você não precisa do púlpito, Zilda, você precisa só me reconhecer. E naquela hora ali, eu me joguei lá no chão, porque Deus estava tratando comigo as minhas lágrimas, porque eu aprendi que quebrantamento chama a presença do Espírito. Não é o choro, mas é o quebrantamento. O choro, ele é um sinal do quebrantamento. E eu, quando me joguei lá no chão, eu disse: Pai, obrigado pelo Senhor me trazer aqui. E, irmão, existe um encargo de Deus para nós nesses dias. Deus está nos chamando para a gente parar de preguiça, de indolência. Mas a Bíblia diz que nós precisamos parar com isso. Porque Deus não nos chamou para sermos indolentes, mas Deus nos chamou para sermos aqueles que vamos imitar aquele que pela fé e pela perseverança alcançaram as promessas de Deus. A nossa indolência, a nossa preguiça, ela tem levado muitos a viver uma vida fria, apática, indiferente. E Deus está dizendo para você e para mim: aquilo que te acendeu, Ele pode te manter aceso. As experiências que você teve lá do passado, elas podem continuar, porque por mais que os dons e as vocações de Deus, elas sejam irrevogáveis na nossa vida. É o que diz Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 29. Paulo diz: olha, porque os dons e a vocação são irrevogáveis. A palavra dons significa charisma. Essa palavra charisma significa aquele que você recebe um favor sem merecer. É igual de charis, de amabilidade e doçura. Charisma tem a ver com você receber algo que você não fez nada. Ei, eu vou dizer uma coisa: o dom que está em você não é seu, foi Ele que te deu. Porque Ele te deu, porque tem um fim proveitoso. E nós precisamos manter esses dons acesos, porque mesmo eles sendo irrevogáveis, não podemos viver de forma irresponsável. Para as pessoas dessa nova era, diz que a vida não precisa mais de responsabilidade, porque entrou um nível de graça. Presta atenção, a graça, ela nos mantém responsáveis, porque a graça, ela é uma capacidade que vem sobre nós que não tínhamos. Você está cheio de favor de Deus. Vou dizer mais uma vez: você está cheio de favor de Deus sobre você. Sabe o que é isso? Graça. Não é algo que você merecia, mas ele, presta atenção, Ele foi com a sua cara.
Ele disse assim: eu vou com a cara dele. Muitos não vão, mas Deus vai com você. Você está comigo aqui, irmão? Então esses dons, essa vocação são irrevogáveis. Agora presta atenção, nós precisamos aprender que ninguém cumpre nada se não for proposital e intencional. Presta atenção, Deus me disse uma vez, pastor Zildo, sou eu que crio o fogo, mas que mantém ele aceso é você. Você não pegou não, mas eu vou dizer mais uma vez: eu que crio o fogo, mas quem mantém aceso é você, Zildo. Você não criou nada, os dons não é seu, não é Deus, você não tem dom, Deus deu a você charisma, um favor que eu liberei sobre você. Presta atenção, mesmo esses dons vindo para nós, é o fogo do Espírito. Agora a responsabilidade de manter ele aceso é meu. Posso ouvir um aleluia por isso? Pega a tua mão direita, levanta assim, tua mão esquerda para o alto. Coloca no ombro do seu irmão aí, por favor. Coloca a mão no ombro do seu irmão. Eu gosto dessas coisas. Coloca a mão aí, diga assim, e balança ele assim, balança ele, ele fica com raiva de você. Diga assim: Deus é o criador do fogo. Diga isso. Grita dizendo: Deus é criador do fogo. Diga isso. Diga assim: mas é você que vai manter ele aceso. Diga isso. Diga: esses dias, vai, balança, vai. Diga: esses dias você vai sair dessa conferência com fogo aceso, em nome de Jesus. Quem crê nisso, pelo amor de Deus. Porque charisma, ele é o Criador, mas foi eu que vou me manter responsável. O fogo vai arder sobre o altar e não vai se apagar. O fogo vai arder sobre o altar. A graça tira o mérito, mas a graça nunca tira a responsabilidade. Vou dizer mais uma vez: a graça tira o mérito, mas nunca tira a responsabilidade. O mérito das coisas acontecerem não é seu. Deixa de ser besta. Isso é lá em Pernambuco, né? Desculpa. A graça tira o seu mérito. Por isso que não dá para você estupar os peitos e dizer assim: isso está acontecendo por causa de mim. É nada. Está acontecendo porque é por causa dele. Mas ele não tira a tua responsabilidade, nem a minha responsabilidade. Eu gosto de Paulo, quando Paulo diz algo interessante para Timóteo. Isso que Paulo fala para mim é uma chave extraordinária. Por quê? Porque eu percebo que o que um dia nos acendeu tem o poder de me manter aceso. Vou repetir mais uma vez. Aquilo que um dia me acendeu tem o poder de me manter aceso. 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 3 em diante. 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 3 em diante. Estou quase concluindo. Isso, muito bem, aleluia. Isso, era isso que eu queria ouvir, aleluia. Está cedo, né? Era só para ver a tua resposta, aleluia. Amém. 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 3 em diante. Veja aqui elogio de Paulo. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento. Uau, eu gosto disso de Paulo. Presta atenção, ele está dizendo aqui: a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Paulo, ele trazendo uma alegria de ver um discípulo dele, um filho na fé, dizendo: olha Timóteo, eu estou tão alegre em ver você, porque eu sei que eu me recordo de você nas minhas orações, e eu sei que a sua fé, ela é uma fé sem fingimento, porque nós entendemos que existe fé que ela pode ser fingida, mas a fé de Timóteo não era uma fé fingida. Fala comigo assim: a fé de Timóteo não era uma fé fingida.
a sua fé não é fingimento. Você está aqui hoje e participou dessa conferência porque existe uma medida de fé que foi repartida no teu coração, está em você, essa mesma fé que é a fé do tipo de Deus, que Jesus disse: se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, e crer que fará o que se diz, assim será com você. Você está dizendo, a fé que está em você é a mesma fé que eu tenho. Qual é a fé que Deus tem? É aquela fé que Ele, antes de ver, Ele falava, depois que Ele falava e acontecia, Ele dizia assim: como eu vi que isso ia ser muito bom. Essa fé está repartida no teu coração. Você não pode dizer: pastor, eu não tenho fé. Não tem. Você é um homem, uma mulher cheia de fé. Mas, segundo o apóstolo Paulo, também para Timóteo, ele vai dizer algo interessante, dizendo: não, Timóteo, a tua fé não é esse fingimento. E de fato, irmão, eu vejo gente rompendo, eu vejo gente, sabe, fazendo coisas pela fé, recebendo, praticando a fé, dando pulo, renunciando coisas pela fé. Mas tem algo que Paulo estava também dizendo a Timóteo, no mesmo capítulo, agora no versículo 6. Presta atenção que aqui Paulo diz para Timóteo. Escuta isso aqui: por esta razão, pois eu te admoesto. Ele está assim: eu vou te exortar agora, a tua fé é sem fingimento, mas eu vou te demonstrar agora. Sabe o que é isso? Julgamento. Lembra da Cabode? Cabode julga, doxa gera abundância. Então preste atenção: Cabode traz abundância e doxa traz julgamento. O doxa, ele estava julgando, a glória de Deus julgando Timóteo. Por esta razão eu estou te demonstrando que reaviveis o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Em outras palavras, está dizendo: ó Timóteo, a tua fé não é fingida, a tua fé é verdadeira, mas eu vou aí porque eu tenho algo para fazer por você. O que é que eu vou fazer por você? Olha, eu vou aí impor minhas mãos, porque tem um dom, charisma, o favor, o dom, favor. Eu tenho um dom que eu vou impor as minhas mãos, que vai estar sobre você e vai ter que ser reavivado. Essa palavra reavivamento eu acho extraordinário, porque a gente vai aprender nessas palavras alguns significados. Se separarmos essa palavra tem alguns significados que eu vou tentar rapidamente trazer ao teu coração, para você entender que não é como você começou, é como você vai terminar. Porque você talvez começou muito bem, não muito bem, talvez começou sem fé, naufragando, com o amor se esfriando, mas Deus está dizendo para você: não é como você começa, é como você vai terminar. Deus não está interessado no meu começo, Deus está interessado no meu fim. Talvez eu não comecei tão bem, talvez eu não era tão bom como eu sou hoje, e realmente, mas irmãos, eu vou terminar minha carreira, aleluia. Eu não sei você, mas me perdoa, eu vou terminar minha carreira. Pastor, eu vou te aposentar. Vai não, ninguém vai me aposentar. Eu já disse para eles, pode ter certeza, no tempo certo eu vou passar o bastão. Fica tranquilo, eu não vou ficar com algo que não é mais meu, mas me aposentar no espírito, ninguém me aposenta. Posso ouvir um aleluia por isso? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Se você estava pensando em aposentadoria, meu irmão, eu quero dizer para você: você está no lugar errado. Você nunca vai ser aposentado pelo Espírito. Não, vamos lá. Você não vai ser aposentado. Você vai ficar fervoroso. Você vai ficar melhor do que você começou. Se você não pulava, você vai pular. Se você não gritava, você vai gritar. Se você não dançava, você vai dançar. Existe um fogo cerrado em meu peito. Levante a tua mão, irmão. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Você pode cantar isso, canta. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar.
começando a acender o povo. Estamos quase concluindo. Fala comigo, diga assim: reavivar, diga isso. Vamos lá mais uma vez, vamos lá? Mais uma vez, vamos lá? Presta atenção, de dentro para fora. Andar no Espírito, as práticas espirituais te mantenha avivado. Os dons é diferente dos frutos, ou do fruto. Os dons têm fim proveitoso. Então Deus vai pegar uma pessoa cheia de dom, vai pegar uma pessoa cheia de dom, porque tem um fim proveitoso. Não tem a ver com Zildo, mas tem a ver com o Espírito. Então Deus vai pegar Zildo e vai vir para ele. O Espírito vai pegar ele, vai vir para ele. O Espírito vai pegar ela, vai vir para ela. O Espírito vai pegar ela, vai vir para ele também. Agora, presta atenção que Paulo, ele exortou Timóteo. Nós temos sido exortados, irmão, porque não é como começamos, é como vamos terminar. Eu posso estar numa cidade fria. Olha, presta atenção, eu posso estar numa cidade fria, mas eu não posso ficar frio. Pegou? Eu estava em Portugal, com a mãozinha aqui, eu disse: tira a mão daí. Ele disse: você está numa cidade fria, mas você não é assim. Que choque deu no meu bolso. Nunca vi o bolso dar choque. O bolso saiu na mesma hora. Eu tirei o bolso, na mão do bolso e... uau! As pessoas pensam que a gente faz isso para se mostrar. Não, é o estilo de vida. É isso no trabalho, é isso na escola, é isso num carro. Num carro é quantas rajadas de línguas. Que é isso, pastor? Me mantendo consciente que eu tenho um espírito. Então Paulo exorta Timóteo: reaviveis o dom de Deus que é em ti pela imposição de mãos. A palavra dom é charisma. A palavra reaviveis é uma palavra que chama anazopuriel. Essa palavra ana, zous e pur. Presta atenção. Eu ia mandar os meninos colocar aqui, depois eu esqueci, mas eu vou tentar traduzir aqui de forma mais clara para você. Ana traz uma ideia de repetir uma ação anterior ou fazer alguma coisa novamente. Diga assim: Ana, diga, é repetir uma ação anterior. Preste bem atenção. Quando Deus me chamou para o ministério, eu nasci numa igreja chamada igrejas congregacionais que não cria nos dons do Espírito. Minha esposa falou ontem, nossa casa era um L. Eu me lembro, eu digo sempre que era uma casa bem cantada, não tinha teto, não tinha nada. O quarto era aqui, aí tinha a cama, me lembro como se fosse hoje. Meu vasculhante não tinha, só era a moldura do vasculhante, não tinha vidro. A gente colocava uma cortina de plástico. Desse lado tinha o berço, que era o berço do meu filho mais velho, Eric, que está com 25 anos de idade. Aqui tem um abajurzinho, que era para clarear ele. Aqui era o banheiro. Aí quando vinha para cá, era cozinha e sala no mesmo ambiente. Mas um dia eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu disse: a igreja é congregacional, ela não fala do Espírito Santo, mas eu ouvi falar.
E um dia eu fui para o meu quarto, que era o quarto, que era a sala, que era tudo junto, e fiz isso, sem conhecer teologicamente. Mas quem diz a você que precisa conhecer teologicamente para conhecer o Espírito Santo? Eu dobrei o meu joelho e eu disse: eu ouvi falar de você. E o que eu ouvi falar de você, eu quero ser cheio do teu Espírito hoje. Minha esposa estava dormindo, novinha, 15 anos de idade. Calma. 15 anos de idade, Eric, recém-nascido. Eu dobrei o meu joelho, coloquei meu rosto no chão. Eu disse: eu quero ser cheio do Espírito Santo. De repente, saí daquele lugar tão cheio, tão aleluiado, tão doido. Ninguém colocou as mãos sobre a minha cabeça. Mas preste atenção, essa repetição, ela nunca parou de existir. Ana, repetir aquilo que um dia te acendeu. O grande problema é que quando aquilo que nos acende, a gente pensa que temos que deixar de fazer. A palavra Ana tem a ver com repetir a unção. Zou significa estar entusiasmado, ardente, apaixonado, vigoroso, zeloso, fazer de algo de todo o coração. Pu significa fogo. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo: ó, Timóteo, se você repetir aquilo que um dia te trouxe entusiasmo, que te apaixonou, é a mesma coisa que vai te manter pegando fogo até o final da tua vida. Você percebe que às vezes a gente vai deixando o lugar que um dia nos acendeu? Quantos de nós aqui, que antes de chegar nesse lugar, teve um encontro real, verdadeiro com Jesus? Cadê o meu irmão que aceitou, voltando para Jesus? Chega batendo, mano. Aí minha mãe, ó, pá, glória. Ele chegou aqui chorando, mas o que acendeu ele não foi Zildo, nem foi a pastora, não foi Ju, não foi o nosso abraço, foi o abraço do Espírito. Então presta atenção, o que mantém, que acendeu ele, é a mesma coisa que pode manter ele aceso. Se eu repetir as mesmas ações, eu nunca vou deixar o amor se apagar, nem vou deixar eu me apostatar da minha fé, porque aquilo que me acendeu tem o poder de me manter aceso. Você se lembra quando foi que você se acendeu? Você se lembra disso? Sim. Que um dia você recebeu Jesus e uau! Que experiência! Aí você ficou entusiasmado, ficou pulando, alegria, não faltava um culto sequer. Porque eu não sei, irmão, como as pessoas, elas ainda não entenderam que o culto não é para elas. Hoje o ar-condicionado está ligado, hoje não. Tudo bem, as estruturas é boa para você, e tem muita gente que vem por causa disso, e a gente vai dar estrutura para você. Por isso que você precisa ofertar e dizimar, para a gente dar estrutura boa para você. Não é para a gente não, é para você mesmo. Cadeira boa para você sentar, aí é coisa linda, tudo sentado, acolchoado, né? Aleluia, que maravilha. Sabe o que é isso? O dinheiro, ele serve para isso. Mas preste atenção, você não pode vir por causa disso. Você tem que vir porque tem alguém te esperando aqui. Posso ouvir um aleluia por isso? E se você entrar por essas portas, depois que tomar esse café, esse chocolate quente, entrar por essas portas e dizer assim: rapaz, o que me acendeu vai me manter aceso. Agora perceba que existia uma lei do holocausto. Para o fogo arder sobre o altar, era necessário uma responsabilidade: tirar cinza, colocar lenha, tirar cinza, colocar lenha. Porque quem foi que criou o fogo? Deus. Mas quem é que é para manter aceso? Os sacerdotes. A cinza tinha que ser tirada, nova lenha tem que ser colocada. O fogo tinha que arder sobre aquele altar e nunca deveria se apagar. Eu vim aqui com a palavra de Deus para essa manhã. A gente vai repetir a mesma ação que um dia nos acendeu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na constância das práticas espirituais, o fogo é mantido. Uma vez eu fiz uma sequência de mensagens, práticas espirituais. Eu não quero mudar as pessoas por fora, eu quero mudar as pessoas por dentro. O meu encargo está a dizer assim: olha, a tua mudança começa de dentro para fora e não de fora para dentro.
Você não é crente porque você se veste bem, você é crente porque você tem você corresponde o que você nasceu de novo. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus por isso. Então preste bem atenção aqui. Na constância das práticas espirituais o fogo é mantido. Os tempos vão ser difíceis. Alguns vão negar o poder, mas vão viver a piedade. Mas Deus está dizendo para você que hoje nós precisamos mudar isso. Temos que hoje começar a viver o poder de Deus na nossa vida. Porque os dons do Espírito, ele foi dado para mim e para você com um fim proveitoso. Presta atenção, eu vou dizer isso aqui, irmão, você vai ser grandemente usado para a vida de outras pessoas. Quando Lucas diz em Lucas capítulo 4 versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para, aquela para tem que ver propósito. A unção do Espírito, ela vem com um plano, tem um projeto de Deus. Primeira coisa que ele faz é evangelizar quem tem uma mentalidade de mendigância e uma mentalidade de avareza. Porque ele faz para evangelizar os pobres. Como é que pode? Um cara ungido para evangelizar os pobres. Porque pobre significa mudança de mentalidade. Quando você muda a mentalidade, a unção, ela quebra jugo. A unção despedaça jugos que o inferno se levantou. Eu vou dizer uma coisa, e tem jugos nesses dias que foram despedaçados em nome de Jesus. Não, você não pegou não, vou dizer mais uma vez. Tem jugos que esses dias foi totalmente despedaçado pelo poder e pela glória de Deus. Posso ouvir um aleluia por isso, irmãos? O jugo que tinha se levantado contra você, contra essa igreja, caiu por terra esse final de semana. Sabe por quê? Porque nós não podemos negar o poder de Deus. E negamos o poder de Deus quando não consideramos a pessoa do Espírito Santo. Por isso que a pastora disse ontem, não entristeça o Espírito Santo. Outra coisa, não apagueis o Espírito. Por isso que eu gosto de Efésios capítulo 5 versículo 18. Não vos embriagueis com vinho porque há dissolução, mas se encha do Espírito. Porque Ele é que testifica o Evangelho. É o Espírito Santo que testifica. Agora, qual é a minha mensagem? Resumindo tudo, é que aquilo que um dia te acendeu, Ele vai te manter aceso. A minha palavra hoje é: a chama vai arder sobre o teu altar e não vai se apagar mais. Não, eu vou dizer para quem está crendo, para quem não está crendo não, mas estou dizendo para quem está crendo, a chama vai arder sobre o seu altar e não vai se apagar de jeito nenhum. Você pode ficar de pé, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos começar por isso. E tem muita coisa. Eu posso. Meu pastor disse assim: fica tranquilo, Zildo. Ativação profética. Como é que a ativação profética ela vem? Tudo que ligarmos aqui na terra e tudo que é ligado no céu. Então presta atenção, a igreja, por meio da adoração, ela ativa o profético. Você precisa entender isso, pelo amor de Deus. Quando você está levantando as suas mãos, levantando as mãos, louvando ao Senhor, você está ativando o céu. A Bíblia diz que o povo que viu a glória de Deus, o cabó de Deus, que não pôde entrar na casa do Senhor, eles não respeitaram os seus turnos. A Bíblia diz claramente que eles começaram a amar ao Senhor de forma uníssono. Todo mundo junto, com a mesma voz, com o mesmo propósito, com o mesmo coração, amando ao Senhor. Aí diz: a saber que a casa de Deus se encheu de uma nuvem, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Presta atenção, pega na mão do teu irmão que está do seu lado aí, por favor, pega na mão dele aí, diga assim, diga para ele, diga assim: eu e você juntos. Diga assim, de forma unida, diga isso. Diga assim: vamos amar tanto a Deus hoje. Diga que o fogo vai arder sobre o altar. Diga isso. Diga aí, não vai se apagar de jeito nenhum. Diga para ele, diga assim: eu e você. Diga isso. Diga unidos, diga isso. Diga no mesmo pensamento. Diga no mesmo propósito. Diga de amar a Deus, de bendizer o nome dEle. Diga assim: pode ter certeza. Diga assim: a glória dEle vai descer nesse lugar em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus.